Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o Ministério Público do Trabalho, a sua composição, normalmente é isso que cai na prova, a composição do Ministério Público do Trabalho e algumas das atribuições de cada um desses órgãos do Ministério Público do Trabalho. O Ministério Público ele é independente, o Ministério Público do Trabalho faz parte do Ministério Público da União, que tem as suas especificidades, né? Ministério Público Militar, Ministério Público do Distrito Federal, e nós temos também, como forma, atuando especialmente junto à Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho. São órgãos do Ministério Público do Trabalho. Chefia, feita pelo Procurador-Geral do Trabalho, já vamos falar detalhes sobre ele, mas eu já quero deixar bem claro para você o seguinte: cuidado para não confundir com o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é o chefe máximo do Ministério Público Federal, tá? É o chefe máximo. Então é chefe do Procurador-Geral do Trabalho. E o Procurador-Geral da República, ele é nomeado pelo Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, o que não ocorre com o Procurador-Geral do Trabalho. E aí eles gostam muito de colocar isso no concurso para confundir. Procurador-Geral do Trabalho, Procurador-Geral da República, não. Da República é o chefão de todo esse Ministério Público da União, tá? O Procurador-Geral do Trabalho, ele toma posse perante o Procurador-Geral da República, que é a autoridade máxima ali do Ministério Público da União, ok? Temos o Procurador-Geral do Trabalho, Colégio de Procuradores do Trabalho, com a especificidade de que participam desse colégio todos os integrantes. Então, todos, desde o Procurador do Trabalho, Procurador Regional, Subprocurador-Geral, todos participam desse colégio, todos os integrantes da carreira. Temos também o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que tem algumas atribuições específicas que a gente vai ver na sequência, a Corregedoria e, especialmente, isso é o que mais cai na prova, especialmente os procuradores do trabalho, subprocuradores regionais e subprocuradores gerais. Nessa ordem aqui, inicia a carreira do Ministério Público do Trabalho como procurador do trabalho. Depois vai ter a promoção, que é alternada, uma vez por antiguidade, uma vez por merecimento, para procurador regional do trabalho. E depois, continuando aí a progressão na carreira, como subprocurador geral do trabalho. E eles vão atuar de forma intensiva, né, ostensiva e intensiva, procurador do trabalho junto às varas do trabalho. Lembrando o seguinte, que a Procuradoria do Trabalho, a gente fala Procuradoria do Trabalho, não faz parte do órgão da Justiça do Trabalho, faz parte do Ministério Público do Trabalho. Ela pode atuar tanto judicialmente como extrajudicialmente. Por exemplo, com os TACs, né, termo de ajuste de conduta, e atuando judicialmente, por exemplo, ajuizando lá na Vara do Trabalho, ação civil pública, para circunstâncias em que se verifica o interesse público, o interesse coletivo, não são interesses individuais, interesses de toda a sociedade. Então vamos imaginar que não está sendo observada lá a cota mínima de deficientes físicos, de contratação de determinada empresa, ou de aprendiz, que é de no mínimo 5%, no máximo 15%, aí pode entrar com uma ação pública. Normalmente primeiro eles chamam a empresa lá para conversar. Falam, olha, vamos tentar regularizar isso aí. A empresa se comprometendo, não fica de boca, né? Ah, então você promete que agora vai cumprir as regras da legislação? Prometo. Não, vamos escrever isso, vamos deixar de uma forma documentada, que é o TAC, Termo de Ajuste de Conduta. O TAC ele é bem importante porque ele representa um título executivo extrajudicial. Quando ele não for cumprido, a multa que é estabelecida nesse TAC, Termo de Ajuste de Conduta, vai ser executada lá na Justiça do Trabalho. Tá? Então pode atuar extrajudicialmente, que normalmente ocorre isso quando nós temos o TAC, e a empresa que se compromete a fazer ou deixar de fazer algo, se não cumpre, vai executar na Justiça do Trabalho. E esse é algo que é realmente recorrente, que precisa de uma intervenção judicial, o Ministério Público do Trabalho pode ajuizar a ação civil pública. Procurador do Trabalho vai atuar junto à Vara do Trabalho. Procurador Regional do Trabalho, olha, regional, vai atuar perante os TRTs. É muito importante que você faça essa associação, porque é bastante cobrado na prova. Então, Procurador do Trabalho na Vara, falando isso judicialmente, por óbvio, né? Procurador Regional do Trabalho junto ao TRT e os subprocuradores, tem mais de um, subprocuradores gerais do trabalho, atuam perante o TST. Essa associação é o que mais cai na prova de concurso de processo de trabalho falando de Ministério Público do Trabalho. Claro, se você for fazer concurso para o Ministério Público do Trabalho, aí tem outras particularidades que são cobradas na prova.
Mas para concursos de TRT, em geral, a gente só tem os órgãos, e algumas particularidades que a gente vai ver na sequência, ok? Então pode atuar judicialmente ou extrajudicialmente. Na vara do trabalho também a Procuradoria do Trabalho pode atuar representando incapazes, menores de idade. Então, desta forma também é possível a atuação. Não como o autor da ação, quando ele ajuiza a ação civil pública, mas aqui representando menores, tá? Ou incapazes. Então, repetindo, procurador do trabalho, que é como começa a carreira, atua perante a vara do trabalho. Procurador regional do trabalho atua perante o TRT. E os subprocuradores gerais do trabalho, esses por sua vez atuam perante o TST. As procuradorias do trabalho, elas são tantas quantas forem os regionais e coincide inclusive o número. Então, por exemplo, o TRT da primeira região, que é o TRT do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro todo, vai ser a procuradoria da primeira região. O TRT do Paraná, que é a nona região, vai ser a procuradoria da nona região. Então, tem essa coincidência, afinal de contas, vão atuar perante aquele regional. Então, tem o mesmo número, mesma numeração da região, ok? Então, vamos falar um por um agora a respeito desses órgãos do Ministério Público do Trabalho. É meio decoreba a questão das funções, eu sei que é um pouco maçante, mas fique de olho, porque vez ou outra isso é cobrado na prova, especialmente, principalmente, quando a gente fala do Procurador-Geral do Trabalho. Procurador-Geral do Trabalho, ele é o chefão da Procuradoria da Justiça do Trabalho, porque do Ministério Público da União, o chefe maior é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral do Trabalho, ele vai tomar posse perante o Procurador-Geral da República. Já o Procurador-Geral da República, isso cai em direito constitucional também. Já o Procurador-Geral da República, por sua vez, toma posse perante o Presidente da República após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal. Então, cuidado, porque eles gostam muito de tentar confundir aqui estes cargos, tá? Procurador-Geral do Trabalho toma posse perante o Procurador-Geral da República e não há essa previsão aí de maioria absoluta do Senado Federal, porque ele não é o chefão do Ministério Público da União como um todo. Ele é o chefão do Ministério Público do Trabalho, que é uma das ramificações especializadas do Ministério Público da União. Para que seja eleito como Procurador-Geral do Trabalho, já falei que é eleito, então é mediante voto, tem que preencher determinados requisitos, que estão lá no artigo 88 da Lei Complementar, que trata a respeito do Ministério Público do Trabalho, Lei 75 de 93, que diz o seguinte: tem que ter idade mais de 35 anos, tá? O mínimo que tem que ter é eleito entre os subprocuradores gerais do trabalho, que é o cargo máximo, tem que ter no mínimo 5 anos na carreira. Vai ter, porque até chegar a ser subprocurador-geral do trabalho, vai ter 5 anos. Mas a lei já prevê o seguinte: se dentre os candidatos não tiver número suficiente, porque vamos ter uma lista tríplice para aprovação à eleição pelo Colégio de Procuradores, se não tiver um número suficiente com pelo menos 5 anos de experiência na carreira, pode ser com mais de 2 anos. Isso aqui cai na prova também, tá? Então, mínimo 5 anos de experiência, de tempo na carreira, de vivência, mas se não tiver números suficientes com essa experiência, o que é bem raro de acontecer, Eu creio que hoje em dia, pelo número expressivo aí na carreira, isso não ocorra mesmo. Se não tiver mínimo de 5 anos, pelo menos 2 anos de experiência. Mais de 35 anos, vai ser eleito pelo Colégio de Procuradores. E aqui eu já chamo a sua atenção pelo fato de que compõe o Colégio de Procuradores todos os procuradores. Então, tanto os procuradores do trabalho, que atuam perante a vara, os procuradores regionais do trabalho, que atuam perante o TRT, e os subprocuradores gerais do trabalho. Então, os candidatos vão ser ali entre os subprocuradores gerais, que está no máximo da carreira. Mas para eleger são todos aqueles que fazem parte do Colégio de Procuradores, que é a carreira inteira. Esse voto é um voto plurinominal, nós vamos ter uma lista tríplice, facultativo, atenção por facultativo, e secreto. Já vi cair na prova tudo isso que eu te falei, e com a diferença de dizer que o voto é obrigatório. Não é obrigatório, é facultativo. Os procuradores que quiserem votar para eleger o seu chefe, que é o Procurador-Geral do Trabalho, esse voto é facultativo. O mandato do Procurador-Geral do Trabalho é de 2 anos. Mandato também é algo que especialmente a FCC gosta de cobrar bastante, é de 2 anos, permitida uma recondução, uma reeleição.
Então, mandato de 2 anos, permitida uma recondução. Dentre as atribuições do Procurador-Geral do Trabalho, ele vai designar, veja que então não é votação, ele que vai escolher e designar o vice-procurador-geral, que vai substituir o Procurador-Geral do Trabalho nos seus impedimentos, nas suas faltas, nas suas férias, né? Então, ele vai designar, entre os subprocuradores gerais também, o vice-presidente, o vice-procurador-geral, perdão. E atenção, o vice-procurador-geral não é necessariamente o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que a gente já vai ver como é que funciona na sequência, tá? Não é o mesmo. Inclusive, quando tiver vago esse cargo de vice-procurador-geral, vai ser realizado aí interinamente pelo vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. O presidente é o mesmo, porque é um cargo nato, mas o vice-presidente não. E outra atribuição importante dele é nomear o corregedor. Nomear, não é escolher, né? Ele vai nomear o corregedor, observada a lista tríplice que foi elaborada. Então, dentre aqueles que estão concorrendo, ele é que vai designar, tá? Dentro da lista tríplice, mas ele não pode escolher qualquer um. Ele daí tem que observar a lista tríplice. As atribuições do Procurador-Geral do Trabalho estão ali no artigo 91 da Lei Complementar, que está ali no seu material, né? Tem várias atribuições que são, assim, bem lógicas. Representar o Ministério Público do Trabalho. Então, por exemplo, agora, esse aqui é bem importante, agora, para que o TST faça súmulas, orientações jurisprudenciais, não é simplesmente escolher um belo dia e pronto. Nós vamos emitir súmula. Não, agora tem que preencher vários requisitos, o número de turmas que nós temos lá no TST, que são 8, tem que ter decisão de pelo menos 2/3 destas turmas, então 6 turmas tem que decidir sobre aquele tema que vai ser sumulado, ou que vai sair orientação jurisprudencial, de forma unânime. Então os 3 ministros do TST têm que votar de forma unânime, igual ali, em pelo menos 10 sessões diferentes, cada uma dessas turmas. Só para você lembrar que isso eu acho que vai cair na prova. E aí tem que ser feita um edital, uma informação dando ampla publicidade, com 30 dias de antecedência da sessão em que vai ser discutida a criação ou alteração dessa súmula. Nessa sessão, é aqui que eu quero chegar, a participação do Procurador-Geral do Trabalho. Nessa sessão tem que ser facultada a sustentação oral, para dar o seu parecer, a sua opinião, as palavras que acho importantes. Tem que dar oportunidade para o Procurador-Geral do Trabalho, que é o chefão. Então, cuidado, vão atuar perante o TST no dia a dia, nas sessões normais, os subprocuradores gerais do trabalho. Mas nesta sessão específica, para representar o Ministério Público do Trabalho, aí é o Procurador-Geral do Trabalho, o chefão. Assim como também o Conselho da OAB, o Conselho Federal da OAB, as confederações que representam ali as classes dos trabalhadores e das empresas também, assim também como o Advogado-Geral da União. Então é uma sessão muito mais solene. Quando tem que representar o Ministério Público do Trabalho, aí participa o Procurador-Geral do Trabalho. Vai integrar como membro nato e também presidir o Colégio de Procuradores de Trabalho, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso. A homologação do concurso do Ministério Público do Trabalho é feita pelo Procurador-Geral. Vai designar os membros da Câmara de Coordenação e de Revisão do Ministério Público do Trabalho. Vai também designar os ofícios onde vão ser feita a atuação dos procuradores, designar o chefe da Procuradoria Regional do Trabalho. Então, cada Procuradoria Regional, que são 24, já que nós temos 24 TRTs, quem vai designar a chefia é o Procurador-Geral do Trabalho. Decidir em grau de recurso conflitos com relação às atribuições dos órgãos do Ministério Público do Trabalho. Determinar a abertura de correição, quem vai fazer a correição é o corregedor, mas o presidente pode determinar a abertura dessa correição. Determinar a instauração de inquérito e processo administrativo contra servidores, decidir processo disciplinar contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando-lhe as sanções que forem pertinentes conforme a legislação. Decidir também sobre remoção, sobre alteração parcial da lista, Então, tudo com relação a questões administrativas mais importantes é o chefe e o Procurador-Geral do Trabalho. Permuta entre os seus membros. Autorizar o afastamento de membros do Ministério Público do Trabalho, por exemplo, para participar de cursos no exterior,
designar os membros para funcionar nos órgãos, integrar comissões científicas, assegurar a continuidade dos serviços, isso aí é bem só leitura mesmo. Homologado o resultado do concurso, ouvido o Conselho Superior, que vai dar o seu parecer a respeito da homologação, concurso para ingresso na carreira do Ministério Público do Trabalho. Propor ao Procurador-Geral da República, também ouvido o Conselho Superior é bem atuante, a criação ou extinção de cargos na carreira. Elaborar proposta orçamentária, vai elaborar e também vai encaminhar para o Procurador-Geral da República, que é o chefão, fazer a prestação de contas, organizar a prestação de contas, praticar atos de gestão administrativa, elaborar relatório de atividade, coordenar atividades do Ministério Público do Trabalho e exercer outras atribuições previstas em lei. Na sequência, também se autoriza que essas atribuições poderão ser delegadas ao coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, então dependendo da atribuição, isso pode ser delegado, bem como aos chefes das procuradorias regionais dos estados, dos tribunais regionais do trabalho e do Distrito Federal. O Colégio de Procuradores é composto por todos os seus membros, que vão eleger aí o Procurador-Geral da República, não, o Procurador-Geral do Trabalho, que chefia o Procurador-Geral da República, lembrando que esse voto é plurinominal, facultativo e secreto também. Tá? Dentre essas atribuições do Colégio de Procuradores do Trabalho, estão as seguintes. Vamos falar agora a respeito do Colégio de Procuradores do Trabalho. O Colégio de Procuradores do Trabalho, composto por todos os membros do Ministério Público do Trabalho, seja procuradores do trabalho, procuradores regionais, subprocuradores gerais, todo mundo compõe o Colégio de Procuradores do Trabalho. Dentre as competências do Colégio de Procuradores do Trabalho está elaborar lista tríplice, esta lista tríplice para ser votada pelo próprio colégio. Então, no primeiro momento, elabora a lista tríplice, aqueles que merecem mais aí ser votados como chefe, e depois o próprio colégio, aí sim vai fazer a eleição, escolhendo dentro dessa lista tríplice quem será o chefe do Ministério Público do Trabalho, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Também há a competência do Colégio de Procuradores para elaborar as listas sextuplas. Com aparelho é difícil falar sextuplas. Listas sextuplas para os TRTs e TST. Estas listas aqui, sextuplas, por conta do 5º Constitucional. Então, lembre lá, 1/5 dos membros dos TRTs e do TST será composto dentro desse 5º, metade do 5º, então cuidado, não é 1/5 do MPT e 1/5 da OAB. Dentro desse 5º Constitucional, metade vão ser membros do Ministério Público do Trabalho e a outra metade advogados. A metade dos advogados, obviamente, indicados pela OAB. A parte, o número que compete aqui ao Ministério Público do Trabalho, o Colégio de Procuradores do Trabalho vai elaborar a lista sextupla e aí envia para o órgão respectivo. Se é uma vaga de desembargador do TRT, o TRT vai reduzir essa lista sextupla para tríplice e aí o presidente da República vai fazer a nomeação. Da mesma forma com relação ao TST. TST são 27 ministros, 6 fazem parte do 5º Constitucional. Desses 6, 3 membros do Ministério Público do Trabalho, 3 advogados. Então, a lista inicialmente sextupla sai do Colégio de Procuradores, que vira tríplice pelo TST, e o presidente da República vai fazer, então, a nomeação ali do ministro do TST. Lembrando que em ambos os casos, tanto no que diz respeito à composição do 5º dos TRTs quanto do TST, tem que ter mais de 10 anos de efetivo exercício profissional para ser nomeado aí como ministro do TST, e aí a idade é mais de 35, ou desembargador do TRT, a idade é maior do que 30. Em ambos os casos, até 65 anos de idade, ok? A votação aqui do Colégio de Procuradores é feita por maioria absoluta de seus membros, tá? Então, para fazer essa votação das listas, tríplice para o Procurador-Geral do Trabalho e sextuplas para a composição do 5º Constitucional nos TRTs e no TST, ela é pela maioria absoluta de seus membros. Vamos falar agora sobre um outro órgão, que é o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Atenção que tem um monte de particularidadezinho que parece bobeira, mas que é cobrado na prova, a gente vai ver uma questão na sequência. Seguinte, temos como membros natos, ou seja, obrigatoriamente ao ocuparem esse cargo, vão ocupar também o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
que é o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, que vai ser o presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho e também o vice-procurador-geral. Só que atenção, o vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho vai ser eleito entre seus pares. Então, apesar do vice-procurador-geral compor aqui o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, ele não é vice-presidente do Conselho Superior, tá? Vai ser feita a eleição e aí eles vão escolher, dentre esses, pode até ser ele, mas não necessariamente, né? Dentre esses vão escolher o vice-presidente. Normalmente é outro, até porque ele é o vice do vice, né? O vice-presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é que vai substituir o vice-procurador-geral nas hipóteses de impedimento ou de ausência, ok? Então, nós temos 2 membros natos, que é o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho e o Vice-Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, com a particularidade de que o Procurador-Geral, naturalmente, é o presidente também do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E aqui é que pode gerar um pouco de confusão. Temos 4 subprocuradores-gerais e, de novo, 4 subprocuradores-gerais. A diferença está aqui na eleição. Esses 4 subprocuradores-gerais, os primeiros 4, são eleitos pelo Colégio de Procuradores. Atenção, lembre-se que participa do Colégio de Procuradores e tem direito a voto de forma igual todo mundo, desde o Procurador do Trabalho, o Procurador Regional do Trabalho e os subprocuradores gerais. Então, esses 4, que vão ser 4 subprocuradores gerais, são eleitos pelo colégio, pela totalidade aí dos membros. E outros 4 subprocuradores gerais, esses vão ser eleitos pelos seus pares. Que par, prof? Só entre os subprocuradores gerais. Então, nesta segunda composição aqui de mais 4 subprocuradores, nós temos a eleição só entre os subprocuradores gerais, tá? Só entre eles. Já aqueles outros primeiros 4 que são subprocuradores gerais pelo colégio todo. Então, cuidado para não confundir, tá? Então, nós temos 10 membros, 2 membros natos, presidente que vai atuar como presidente e procurador-geral do trabalho, o vice-procurador-geral do trabalho, tem 4 subprocuradores gerais que são eleitos pelo colégio todo e outros 4 subprocuradores gerais que são eleitos só entre os seus pares, só entre aqueles que têm o cargo de subprocurador-geral, ok? Então fique de olho aí, porque isso de vez em quando é cobrado. O mandato do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho é de 2 anos, tá? E vai funcionar como suplente, na sequência, os mais votados. Então, quem foi mais votado é o titular. O outro ali vai ser suplente, tá? Os da sequência ali. O vice-presidente, como eu já falei, é eleito, né? Não é necessariamente o vice-procurador-geral. Daria uma boa questão esta particularidade aqui. As reuniões do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, elas são mensais, uma vez por mês, tá? O voto é pela maioria absoluta de seus membros. Prof, mas você falou que são 10 membros. 2, né, o presidente como presidente e procurador-geral do trabalho, o vice-procurador-geral do trabalho, mais os 8 subprocuradores. 4 eleitos pelos seus pares, 4 eleitos pelo colégio como um todo. E se der empate, como é que funciona? Se der empate, nós vamos ter o voto de qualidade do presidente. Então, vai verificar 5-5, onde é que votou o presidente. Então, o voto dele é um voto de qualidade. Vai prevalecer o voto do presidente. Também é uma particularidade interessante aqui para cair na prova. Exceto, não vai prevalecer onde votou o presidente, se for referente a sanções. Então, está votando ali uma sanção administrativa contra o membro, vai prevalecer aquela decisão que for mais favorável. Vamos imaginar que a metade ele votou pela exoneração de um procurador e a outra metade apenas pela suspensão. Onde é que votou? Nesse caso, não interessa onde votou o presidente, vai prevalecer a metade que trouxe uma sanção menos grave, tá? Então, regra geral, se der empate, o voto do presidente é um voto de qualidade, que prevalece sobre os demais, salvo se estivermos falando de sanção. Se for hipótese de aplicação de alguma sanção, prevalece aquela que for melhor para o réu, né? Melhor para aquele que está sofrendo a sanção administrativa, ok? Temos também a Câmara de Coordenação, Câmara de Coordenação composta por 3 membros, esses membros são membros indicados, tá? Então, um desses membros é indicado pelo Procurador-Geral do Trabalho e os outros 2 pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E, por fim, aqui o mandato será de 2 anos e, quando possível, recrutados ali dentro do pessoal que está no mais alto nível da carreira, que são os subprocuradores gerais.
E por fim, dentro dos órgãos aqui do Ministério Público do Trabalho, nós temos o Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho, que ele vai compor, né, vai ser feita a eleição por lista tríplice, Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, e a nomeação é feita pelo Procurador-Geral, né, designação aí pelo Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho. Então, quem vai compor essa lista tríplice, cuidado, essa lista aqui não é a lista do colégio, sim do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Não pode fazer parte desta lista tríplice quem já compõe o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Então vai concorrer para ser corregedor, subprocurador-geral, mas não pode ser aqueles 8 lá que compõem o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, tem que ser outros, tá? Então para ser candidato a corregedor, não pode fazer parte do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Vai ser feita a lista tríplice por esse Conselho Superior e nomeado pelo Procurador-Geral. Suplente do corregedor vão ser os demais componentes da lista tríplice, mas atenção aqui, nesse caso não são suplentes os mais votados, então eu tenho 3, o mais votado foi eleito corregedor, o primeiro suplente é o segundo mais votado. Não, olha que interessante, que diferente, antidemocrático aqui. Nesse caso, os suplentes são os demais que compõem a lista tríplice, mas por indicação do Procurador-Geral do Trabalho. Ele é que vai dizer na lista ali, na sequência, a ordem, quem que é o primeiro suplente, quem que é o segundo suplente, tá? Não é dentre os mais votados. É o detalhe do detalhe. Seria uma questão bem sem Jesus no coração cobrar isso. Mas tem muita gente má por aí, a violência tá solta, não me custa chamar sua atenção, né? Pode ser proposta a destituição do Corregedor-Geral do Ministério Público do Trabalho por iniciativa do Procurador-Geral do Trabalho, mas não só por ele. Ele pode ter a iniciativa, mas tem que ter o voto de 2/3 do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho para que possa ser aí votada e decidida essa questão da destituição, ok? Com relação a quais são as atribuições, letra de lei, você dá uma olhadinha aí no seu material, a partir do artigo 95, fala sobre as atribuições do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, né? Que tem aqui, ali a questão da composição, que a gente já viu no artigo 95, artigo 96 fala que eles vão se reunir uma vez por mês, já comentamos sobre isso, maioria absoluta dos seus membros, a questão do caso de empate, prevalece o voto do presidente. E a competência deles ali é a partir do artigo 98 da lei complementar, né? Poder normativo, a questão do regimento interno, normas sobre o concurso, o ingresso do concurso, critérios para distribuição, para designação dos ofícios, porque nós temos na Procuradoria já há bastante tempo, na Procuradoria do Ministério Público do Trabalho, que antes ficava apenas nas capitais, nós temos ofícios em outras cidades, onde tem a necessidade, que é realmente uma atividade muito importante, a atuação do Ministério Público do Trabalho. Então, designar a questão dos ofícios, onde é que vai ser o ofício, critério para distribuição do procedimento administrativo, o que compete a quem, procedimento para avaliar o cumprimento das condições do estágio probatório, também faz parte do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Olha só que interessante. No item 2 e principalmente no 3. Item 2 também faz parte da competência aqui desse Conselho Superior, a indicação dos integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, cuja função é coordenar e revisar, são aqueles 3 membros indicados, mas também no item 3, asterisco aí nesse item 3, atenção, propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho. Propor, claro que vai ter que ter votação, mas pode ser feito pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Destituir por iniciativa do Procurador-Geral, o corregedor, lembrando que nesse caso tem que ter voto de 2/3, como a gente acabou de ver, dos membros do Conselho do Ministério Público do Trabalho. Elaborar lista tríplice para promoção por merecimento. Cuidado, aqui nós estamos falando da lista lá para compor TRT e TST, que é sextupla, que é a competência do colégio. Aqui é promoção por merecimento dos membros do Ministério Público do Trabalho, que vai ser promoção alternada, uma vez por antiguidade e uma vez por merecimento. A lista de antiguidade também é elaborada pelo Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, que está ali na sequência no item 7. Opinar sobre designação do membro para funcionar nos órgãos de comissões técnicas, afastamento temporário, vai opinar, né, não vai decidir, mas vai opinar sobre afastamento temporário de membro do Ministério Público do Trabalho, designação para exercício de atribuições perante os juízes e tribunais, realização de correições, lembrando que quem realiza é o corregedor, instauração de processos administrativos,
afastamento do exercício de funções, designar comissão de processo administrativo, então algo bem burocrático aqui, né? A questão do cumprimento do estágio probatório, do membro do Ministério Público do Trabalho, autorização por maioria absoluta para ação de perda de cargo do membro do Ministério Público do Trabalho, né, da ação que depois vai ser julgada, pedido de reversão do membro da carreira, realização de concurso para ingresso na carreira, também aprovar a proposta orçamentária, que, lembre-se, será encaminhada pelo Procurador-Geral do Trabalho, e exercer as funções conforme nos termos da legislação. Câmara de Coordenação tem essa função, né, de coordenar os órgãos, está ali na sequência. A questão da corregedoria, lembrando que não pode compor a lista tríplice da corregedoria o membro do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. E na sequência ali, nós temos o Procurador do Trabalho, que vai atuar perante as varas do trabalho, representando incapazes, representando menores. O Procurador Regional do Trabalho, que vai atuar perante os Tribunais Regionais do Trabalho. E o Procurador e os Subprocuradores Gerais do Trabalho, que atuam perante o TST. Na ausência, por mais de 30 dias, de subprocuradores gerais, podem ser convocados para atuar junto ao TST procuradores regionais do trabalho, como ocorre também com ministros do TST, que são convocados desembargadores dos TRTs. Muito bem, dito isso, tudo isso, vamos para as nossas questões na tela, por favor. Questão de 2013 da FCC, TRT de Santa Catarina. Diz assim: no tocante à organização do Ministério Público do Trabalho, considere. Item 1. Subprocuradores Gerais do Trabalho são órgãos designados para funcionar junto ao TST, correto, e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão. Item 1 está correto. Então, lembre-se que Procurador do Trabalho atua perante a Vara do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho, olha o nome aí, regional, junto aos TRTs, né? E Subprocurador-Geral, subprocuradores gerais do trabalho, atuam perante o TST e também nos ofícios da Câmara de Coordenação e Revisão. Está correto o item 1. Item 2. O chefe do Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral do Trabalho, até aqui está certo, falei que cai bastante isso, nomeado pelo Presidente da República. Errado. Atenção aqui, quem é nomeado pelo Presidente da República é o Procurador-Geral da República. Esse é nomeado pelo Presidente da República, está lá na Constituição, após aprovação pela maioria absoluta do Senado Federal, tá? Diferente do Procurador-Geral do Trabalho, que é nomeado pelo Procurador-Geral da República. Então, atenção, cuidado com isso, que cai bastante. Item 2, então, está errado, porque essa nomeação é feita pelo Procurador-Geral do Trabalho, que é a autoridade máxima do Ministério Público do Trabalho. Ok. Item 3, o Procurador-Geral do Trabalho deverá ser membro da instituição, com mais de 35 anos de idade, até aqui está certo, e 10 anos de carreira. Errado, tem que ter no mínimo 5 anos de carreira. Atenção aqui para não confundir o fato de que tem que ter mais de 10 anos de carreira e mais de 35 anos para ser indicado como ministro do TST. Indicado, leia-se, né? No Colégio de Procuradores, elaborada a lista sêxtupla, que lá no TST vai virar a lista tríplice, né? Não é o Ministério Público do Trabalho que indica quem será. Quem vai escolher quem será o ministro do TST é o Presidente da República. Cabe ao Ministério Público do Trabalho elaborar a lista sêxtupla, assim como ocorre também com os TRT, só que tem mais de 30 anos de idade, também mais de 10 anos de carreira. Para ser Procurador-Geral do Trabalho, mais de 5 anos de carreira. E lembre-se que se não tiver candidatos que tenham toda essa experiência de 5 anos, né, no mínimo 5 anos, aí pode ser no mínimo de 2 anos, está previsto na legislação. Então o item 3 está errado e tem outro erro, inclusive, se não lembrava disso, se confundiu, olha só, terá mandato de 2 anos, correto, mas diz que é vedada a recondução. Errado, está autorizada a recondução. Então só o item 1 que está correto, a alternativa ali, o gabarito letra B. Próxima questão, caiu em 2016 no TRT da 20ª região. Diz assim: o Ministério Público da União, organizado por lei complementar, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, compreendendo a sua estrutura o Ministério Público do Trabalho. Ok.
Sobre a organização desse último, do Ministério Público do Trabalho, é correto afirmar que, letra A, os procuradores regionais do trabalho poderão atuar tanto nos tribunais regionais do trabalho quanto nas varas do trabalho de forma residual. Procurador regional do trabalho atua perante o TRT, não na vara do trabalho. Vara do trabalho é procurador do trabalho. Então, essa parte final está errada. Letra B, o chefe do Ministério Público do Trabalho é o Procurador-Geral da República. Olha como cai bastante isso. Não é o Procurador-Geral da República, é o Procurador-Geral do Trabalho. Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União. Indicado em lista tríplice por seus pares e nomeado pelo Congresso Nacional. Tudo errado, né? Vai ser lista tríplice pelo Colégio de Procuradores e a nomeação vai ser feita perante o Procurador-Geral da República daí. Letra C. Dentre os órgãos do Ministério Público do Trabalho estão o Colégio de Procuradores do Trabalho, correto? Lembrando que o Colégio de Procuradores é composto pela totalidade de seus membros. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho, correto? E a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho. Tá correto, tem mais, né? Tem também o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, mas não está errado. Realmente esses são órgãos do Ministério Público do Trabalho. Letra C é a alternativa correta. Vamos ver por que a D e a E estão erradas. Letra D, os subprocuradores gerais do trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, Distrito Federal com sede em Brasília. Pera aí, subprocurador-geral do trabalho realmente vai ser em Brasília, mas junto ao TST, não junto ao TRT da 10ª Região. Junto ao TRT da 10ª Região, como de todos os outros 23 regionais, vai ser Procurador Regional do Trabalho e não Subprocurador-Geral do Trabalho. Por fim, a letra E, o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho será composto pelo Procurador-Geral do Trabalho, correto, pelo Vice-Procurador-Geral do Trabalho, correto, lembrando que o Procurador-Geral, que é membro nato, assim como o Vice-Procurador, o Procurador-Geral vai ser também o presidente do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho. Até aqui está certo. 4 subprocuradores gerais do trabalho e 4 procuradores regionais do trabalho, todos eleitos por seus pares. Errado, são 4 subprocuradores gerais eleitos pelo Colégio de Procuradores, ou seja, por todos os procuradores, e mais 4 subprocuradores gerais, que são eleitos pelos seus pares, ou seja, eleitos por subprocuradores. Então, a letra E está incorreta. Dê uma lida com atenção, cuidado para não dormir, porque essa matéria de letra de lei eu sei reconhecer é um pouco chata, especialmente perto da prova, porque fica mais fácil de você lembrar essas composições, questão de mandato, suplente que é mais votado, suplente que é indicado pelo presidente, como é o caso do corregedor, pelo procurador-geral do trabalho. Então, cuidado com essas especificidades, essas particularidades. Mas, especialmente, o que mais cai na prova é onde atua um procurador, na vara, procurador regional no TRT, e os subprocuradores gerais do trabalho junto ao TST. E também o chefão aí, que é o Procurador-Geral do Trabalho. Beijinho, fique com Deus e até um próximo encontro.